crente fala de política, né? Então, deixa eu botar aqui. Então nós iremos falar de política. Qual deve ser a nossa postura nessas eleições? E aí, se a gente faz essa pergunta, qual deve ser a nossa postura nas eleições, surge dois posicionamentos. O primeiro posicionamento, a gente não quer se envolver com nada. Não, isso não interessa pra gente. Eu não quero saber. E o outro é realmente eu me envolver totalmente naquilo, né? Eu entro de cabeça, eu brigo, eu xingo, eu bato, eu luto ferreamente pelo meu candidato e pela minha candidata, né? A gente vê as duas posturas. Ou você não quer saber de nada, não quer se envolver, ou você se envolve totalmente. Então a palavra de hoje nós vamos ver como é que Jesus ele respondeu sobre política quando ele foi perguntado. Esse texto está lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 12 ao 17. Marcos, capítulo 12, do 12 ao 17. Como é que a gente foge desses dois extremos? De não se envolver com política de forma nenhuma e de se envolver totalmente com política. Porque a gente tem visto isso, né? Pastores que têm convocado sua igreja para votar para candidato A, B ou C. A gente vê muita gente brigando por isso, utilizando o púlpito, infelizmente, para falar do seu candidato. Eu acho que uma postura que um homem de Deus deve ter, ele tem que ter a sua postura, né? Que ter quem é seu candidato. Mas quando você utiliza o púlpito para isso, é algo muito sério, né? É uma mistura que não é legal, né? Não é legal essa postura. Vote em mim, vote no meu sogro, no meu cunhado, né? Não nesse cara aqui, esse cara é bom. E utilizar o púlpito para isso, infelizmente não é algo correto, ético, né, como cristão. Então vamos lá, capítulo 12, do 13 até o 17. Os irmãos encontraram? Os irmãos podem ficar em pé em referência à palavra do Senhor? Então vamos ler. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? São de César, responderam. Então dê a César o que é de César, e o que é a Deus, o que é de Deus. Sua resposta os deixou muito admirados. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra nos traga iluminação de como a gente deve ser nossa postura, Pai, diante de tantas ideologias, Pai, de tantos lados e tantas pessoas que tentam colocar a gente num lado ou do outro lado, nos jogar contra os outros, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos verdadeiros, cristãos que vão utilizar a Sua razão, que vão utilizar o Teu Santo Espírito para fazer as melhores decisões e as melhores escolhas, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos aqui e a Tua palavra. É isso que imploramos e te pedimos, no Teu precioso nome, Jesus. Amém. E glória a Deus. Lembrei na hora, quando eu fui falando, eu lembrei do Daciolo, Cabo Daciolo. Ai. Então, irmãos, essa passagem é famosíssima. Pessoas no mundo, você fala essa frase já virou lugar comum, né? Dá a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Então esse texto, e é um texto famoso, ele nos ajuda a entender como nós, como cristãos, devemos nos portar quando nos perguntam acerca de política.
Quando as pessoas geralmente vêm perguntar pra gente, como cristãos, o que você acha disso? Por muitas vezes elas querem nos pegar. Essa é a verdade. Eu não quero saber a nossa opinião. Ainda mais em bando. Responder em bando é sempre perigoso. 1 a 1 é diferente. Mas tá 3, 4. Geralmente eles querem pegar a gente em alguma falha. Quer colocar a gente em alguma caixinha que eles acham que é aquilo. Né? Que você é homofóbico, você é conservador, você é careta. Você, sempre com a sua posição, eles querem colocar você em alguma dessas denominações assim. E o que Jesus fez, ele conseguiu sair isso de forma fantástica, né, dessa tentativa dos fariseus de colocar ele nessa caixinha. Então vamos lá, qual o contexto? Então, chegam esses fariseus e vêm perguntar para Jesus, que ele era um homem verdadeiro, um homem que era imparcial, acerca do imposto. E que imposto era esse? Esse imposto era o imposto que era cobrado no censo. Se fazia um censo do Império Romano e se cobrava um imposto. O censo é para saber o número da população. Então era um imposto abusivo. Então isso gerou muita descontentamento entre a população. Então todo mundo estava chateado com isso, né? Não queria pagar esse tributo. Então os fariseus aproveitaram isso para fazer essa pergunta a Jesus. E agora, só que tem um porém. Essa pergunta de Jesus vem antes, se você ver no capítulo 11, é quando Jesus purifica o templo. Jesus chega em Jerusalém, e aí ele pega lá, né, tira o seu cinto, a sua cinta, né, que estava lá, e começa a bater em todo mundo, expulsar os vendedores do templo, clamando que a casa do meu pai não é lugar de comércio, não é lugar de ladrões, não pode ser. Então ele tirava: a minha casa do meu pai é lugar de oração, não é para isso. Então Jesus foi quebrando tudo aquele negócio todo. Então Jesus, quando faz isso, ele dá uma declaração política. Ele fala: opa, Jesus está contra o império. Será que ele está contra o governo de César? É o que parece. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. 25 anos atrás desse evento, por volta do ano 6 a.C., surgiu um homem chamado Judas da Galileia. E aí o que esse cara fez? Ele fez um levante com os judeus. E a primeira coisa que ele fez foi de não pagar os impostos abusivos do Império Romano. Primeira coisa, ele fez um levante e falou: a gente não deve pagar impostos desse império e tal. A segunda coisa que ele fez, ele invadiu o templo. E sabe o que ele fez também? Quis purificar o templo da mesma forma. O Judas da Galileia entrou, tirou todo mundo, tirou tudo que é estrangeiro, tirou vendedor, tirou todo mundo. E sabe a terceira coisa que ele fez? Ele falou: que Deus seja o nosso rei. Não vai ser o César que será o nosso rei. Não será o imperador romano. Nós queremos o reino de Deus. Um reino político. E nós não aceitamos esse governo que está aí. Judas da Galileia foi preso pelo império e foi morto. Agora voltando para Jesus. Olha o contexto, olha a pólvora que está aí. Quando Jesus faz isso, Jesus fala do reino de Deus. Jesus fala: eu vim trazer o reino de Deus. Então o que as pessoas pensam? Opa, olha, ele está fazendo igual o Judas, que é da Galileia, igual a ele. Rapaz, será que ele vai querer tomar o império? Será? Vamos ver isso agora. Então, quando os fariseus perguntam isso e Jesus fala aqui, eles queriam pegar Jesus em uma falha. Queriam pegar Jesus. Eles queriam que Jesus respondesse de uma forma sim e não. Você vai pagar, é a favor ou contra os impostos? Eles queriam pegar Jesus numa falha. E sabe o que eles queriam fazer? Colocar Jesus numa enrascada. Por quê? Se ele falasse que não era para pagar os impostos, eles iam denunciar Jesus para o Império Romano.
Jesus seria preso naquela hora, seria morto provavelmente naquela hora. Ou aconteceria um levante ali, as pessoas podiam se empolgar, é mesmo, vamos contra, e seria aquele negócio todo, ia se levantar contra o imperador, uma rebelião poderia acontecer, se Jesus declarasse isso. E por outro lado, se Jesus fala, deve pagar os impostos, vocês devem pagar os impostos. E aí seria o povo todo, ia falar, esse Jesus aí fala de reino de Deus, fala de um monte de coisa, e agora está falando que é para pagar imposto, que história é essa? Esse cara não é de nada, o povo todo ia ser contra Jesus. Olha isso, a sinuca de bico que os fariseus queriam colocar Jesus. Então, a verdadeira pergunta que eles queriam fazer a Cristo, a Jesus, era saber, e aí, você é um revolucionário? Você é um revolucionário contra o império? E aí, com a resposta de Jesus, nós temos 3 posturas políticas que nós devemos fugir delas. São 3 posturas que nós devemos fugir. A primeira postura é de uma resposta simples à política. A segunda coisa é uma submissão cega à política. E a terceira coisa é uma adoração da política ou dos governantes. Então, a primeira, uma resposta simples, uma submissão, de eu aceitar tudo que vem na política, e a terceira, da adoração. Então, vamos lá? A primeira, a simplicidade. O que eles queriam, Jesus respondesse sim ou não. Eles queriam colocar Jesus em um lado da história, contra o império ou a favor do império. É Lula ou é Bolsonaro? As pessoas querem fazer isso com a gente. Resposta simples para questões dificílimas da política. Não é simplesmente assim. Eu escolho um cara e eu sou a favor de tudo que ele faz. Eu escolho outro, eu sou totalmente contra ao que ele faz ou o que o outro faz. E as pessoas acham que você declara de certa forma uma sua postura política, você está indo contra aquilo que ela acredita. E aí é guerra, é briga, é xingamento. E é tudo que tem acontecido. Então as pessoas querem fazer isso. E Jesus, com a sua resposta, de dar a César o que é a César e a Deus o que é de Deus, ele foge dessa simplicidade. Ele foge, porque olha o que ele diz. No versículo 15, Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Por que vocês querem me pegar? E aqui o verbo no original é o sentido de vocês querem me caçar. Eles queriam caçar Jesus, botar ele realmente numa armadilha. É isso que eles queriam. Eles não queriam saber a resposta de Jesus, o que ele achava. Era mentira. Eles queriam colocar Jesus numa armadilha. Eles queriam pegar Jesus. É isso que eles queriam. Eles queriam uma resposta simples, sim e não, para usar contra Jesus. Então nós temos que ter muita sabedoria em como nos portarmos desse lado, politicamente. De um lado ou de outro. Não recuse-se a dar respostas simples. Não dê resposta simples, sim, não. Não, você tem que pensar o porquê daquilo. Você tem que raciocinar, você tem que pensar. Eu vou votar nessa pessoa por causa disso, disso, disso. Eu entendo os prós e entendo os contras. Esse que é o desafio. Seria muito fácil chegar aqui e falar, voto no candidato A, B e C. Ou A, esse é o meu candidato. Não tem candidato perfeito. Não tem. Não sei o que estava falando, que as pessoas querem uma postura de um candidato que não é cristão, ele seja mais crente do que um crente, o que é impossível, não dá. A gente quer essa postura de um camarada que não é cristão, que ele seja mais crente que todos. Não. Jesus foge exatamente de uma resposta simples. E ele não quer isso. Ele não quer dar uma resposta simples. Jesus é muito maior do que isso. A segunda coisa, uma submissão. A submissão. A nossa postura não deve ser submissa. O nosso papel sempre é de desconfiança com todo e qualquer projeto político.
nós como cristãos, sempre temos uma desconfiança. Seja o cara o melhor possível, nós sempre estamos em desconfiança de qualquer projeto político. Nós sempre somos do contra. Nós somos aquele que tem a capacidade de falar, você está errado, mesmo que eu tenha votado nele. Nós temos isso. O cristianismo nos dá. Nós temos isso. Sempre uma postura de desconfiança. A palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem. O que é isso? É confiar? Eu não vou confiar na minha irmã? Não, não é isso. É maldito o homem que bota a sua esperança em outro homem. Isso que nós não podemos. Nós não podemos botar a nossa esperança em ninguém, irmãos. A nossa esperança vem do nosso Senhor. Não vem nenhum tipo de partido político. Não vem nenhum tipo de político, de um governante. Não vem. A nossa esperança vem do nosso Senhor. Então, nós não podemos confiar cegamente em ninguém. Em ninguém que fale que vai governar sobre nós. E é o que é interessante, Jesus, para a gente falar sobre essa questão. Quando eles tentam pegar Jesus, Jesus fala: me dê uma moeda, um denário, né? Um denário, me dê um denário. E aí eles dão um denário para ele, e ele pergunta: de quem é a imagem e a inscrição que está aqui? De quem é a imagem e de quem é a inscrição que está aqui? E aí o que é interessante, olha, geralmente as moedas de um denário, o denário valia um trabalho, um dia de trabalho do trabalhador mais simples de Roma, do Império Romano. Então era nada, sei lá, tinha que botar algum centavo. Valia quase nada um denário. E olha o que estava escrito na moeda de denário. Estava Tibério César, que é o imperador, filho do Deus Augusto, o sumo sacerdote. Então isso estava na moedinha lá. Então Jesus pede a moeda de denário e isso que está lá. Então, com essa inscrição, né, Tibério César, filho do Deus Augusto, sumo sacerdote, o imperador está se colocando como filho de Deus e o imperador se coloca como sumo sacerdote. Olha isso, isso tinha na moeda. Jesus falando a imagem, e a palavra do grego é a mesma palavra de ícone, aquela imagem que estava ali. Jesus está falando para a gente que nós devemos dar a César aquilo que tem a imagem dele e a Deus aquilo que tem a imagem dele. Então a César era dono do dinheiro. Então nós devemos devolver o dinheiro a ele. Devemos pagar os tributos a ele. Mas a imagem de Deus, quem é a imagem de Deus? Nós somos a imagem de Deus. Isso nós não podemos dar a ninguém. Nós não podemos dar a ninguém, só a Deus. A nossa imagem, quem nós somos, é somente Deus. Então por isso que é a nossa postura. Nós somos os melhores cidadãos possíveis, nós pagamos nossos impostos. Mas nós podemos não aceitar, e nós não aceitamos a tirania, a corrupção, aquilo que está errado nos governos. Nós fazemos isso. E quando nós cumprimos o nosso papel como cidadão, isso nos dá direito a reclamar. Quando você não paga imposto, você não faz o mínimo como cidadão, como é que você quer reclamar de alguma coisa? Você não faz o mínimo. Mas fazendo isso, nos dá o direito de poder reclamar e de poder ir contra. Esse é o nosso papel. Então, cada um de nós temos este papel. Então, a resposta de Cristo que Ele dá é, ao mesmo tempo, Ele não aceita aquilo que está errado, a corrupção, a tirania, a desigualdade, tudo isso. Mas não, ela faz com que tenha um levante contra o governo. Jesus consegue, de certa maneira, falar que nós não concordamos, eu sou contra o governo, mas ao mesmo tempo eu não vou fazer um levante contra ele, uma revolução, uma revolta. Então isso está a grande revolução de Cristo.
Essa é a grande revolução. De poder ser um cidadão, de poder também não concordar com o que está lá, de poder lutar, mas ao mesmo tempo não fazer um levante, não se rebelar contra o governo. Isso é muito difícil. Essa que está a sabedoria de Cristo. Essa que está a sabedoria de Cristo e que frustrou muita gente. Né? Muita gente. Se você pensa, Judas Iscariotes era um zelote. O zelote era uma facção dos judeus que queria realmente tomar o poder à força. Então você pensa que no grupo de Cristo tinha gente que acreditava que Jesus tinha um projeto de poder, de tomar tudo, tomar o poder à força, pegar em armas. Acreditavam nisso. E na sua declaração, Jesus frustra esse povo. Jesus frustra essas pessoas. Os Iscariotes. Ele achava. Então, nós devemos pagar nossos impostos para que nós possamos falar contra tudo o que está acontecendo. A nossa postura é política e não política. A nossa postura é política e não política. O que eu quero falar com isso? Nós não participamos do jogo político. Nós estamos fora desse jogo político. Nós não fazemos politicagem. Nós não vendemos o nosso púlpito. Nós não vendemos o nosso voto. Nós não fazemos campanha para político em troca de alguma benesse, de alguma coisa. Nós estamos longe disso. Mas ao mesmo tempo nós somos políticos, porque nós estamos envolvidos com os problemas da cidade, com seus problemas, com a desigualdade social. Nós estamos envolvidos com isso. É papel da igreja também, olhar pelos mais pobres. O Senhor Jesus fala isso. Isso é política. Isso é verdadeira política. De você estar envolvido com os negócios da cidade. Preocupado com o próximo. De melhorar a vida das pessoas. É nosso papel também. E aí o versículo 15. Jesus faz uma coisa interessantíssima agora. A terceira coisa, eu esqueci. Adoração. Nós não adoramos a nenhum homem, nenhum projeto político, nenhum partido político. A nossa adoração é somente ao nosso Rei Jesus. E isso foi um sério problema no Império Romano. Quando os cristãos declaravam Jesus Cristo é o Senhor, essa palavra Senhor, você tem duas conotações nessa palavra. A primeira é de Senhor, do modo de respeito a alguém. Era a palavra Kyrios, e você tinha a palavra minúscula, Senhor com letra minúscula. E na sua Bíblia você pode ver que geralmente quando está com o Senhor, com Jesus Cristo, está com S maiúsculo. Esse S maiúsculo, o de Kyrios era a letra, letra K não é... Mas essa letra maiúsculo significava e era somente dita a César, ao imperador. Então, quando os crentes faziam essa declaração que Jesus Cristo é o Senhor, eles estavam dizendo que César não era o meu Senhor. Quem era o meu Senhor? Era Cristo. E aí, o que aconteceu com os cristãos? Foram mortos, perseguidos, assassinados por causa disso. Porque não se dobraram a César. A nossa postura também é essa, não se dobrar. Nossa adoração é somente a Cristo Jesus. Se chegar a qualquer tipo de governo que nos proíba de honrar o nosso Pai, de honrar o nosso Deus, nós iremos contra e iremos morrer por isso, irmãos. São as perseguições. Nossa fé é muito maior. O nosso Cristo é maior do que isso. Então, o nosso papel é contrário. Qualquer tipo de projeto de poder que seja autoritário, que seja contra as liberdades de culto, de credo, nós somos contrários e honraremos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivermos que ir presos, seremos presos. Se formos mortos, seremos mortos por Cristo. Então o papel da igreja sempre foi esse. Sempre foi esse. Que é exatamente quando Pedro e João, quando eles pregam, quando eles são presos por causa disso, quando eles apanham. E aí qual é a declaração que eles fazem?
é melhor obedecer a Deus ou aos homens? É isso que eles estão falando. Liberdade de culto, liberdade de credo, de proclamar Cristo Jesus. É melhor obedecer a Deus. Nós obedecemos a Deus. Então, com relação a isso, nós não podemos ter nenhum tipo de adoração ao Estado, nenhum tipo de adoração a governante, nenhum tipo de adoração a nenhum tipo de projeto político. Versículo 15. Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta é fantástica do que Jesus faz. Jesus pede um denário. Como eu falei, um denário não valia absolutamente nada. Era se nós colocarmos hoje 1 centavo. E quando Jesus fala, me dá um denário, é interessante, porque era tão pequeno, tão pouco, que Jesus pede isso. Jesus não tinha um denário. Olha isso, irmão. Jesus não tinha um denário no bolso. Ele teve que pedir o denário. Ele não tinha. Lá em Mateus 17, 24 a 27, que é aquela pesca fantástica, Jesus, que Pedro chega para Jesus perguntando sobre os impostos, uma corridinha lá rápida. Mateus 17, do 24 ao 27. E diz assim: é isso? Não, né? Ah, não, é Lucas. Calma aí. É Lucas. Ué. Anotei errado aqui. Não é Mateus, né? Jesus pagou o tributo. É isso mesmo. É Mateus, né? É? Ah, tá aqui embaixo. 17. É verdade. Eu tava vendo em cima. Tô cego. Aí tá dizendo: quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram imposto de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como nós não queremos ofendê-los, desça até o mar e joga o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Um denário. Está um denário aí? É um denário ou uma dracma? A minha está uma moeda de prata. É uma dracma, então vale mais do que um denário. Pegue-a e use-a para pagar os impostos para nós dois. Olha isso. Jesus falando: olha, eu sou cidadão. Mas ele tem um estado. Eu sou cidadão. Eu não preciso pagar imposto. Eu sou daqui. Jesus ainda era da linhagem de Davi, né? Ainda mais isso. Então eu não preciso pagar imposto, mas para não para que não pudesse ofender as pessoas, vai lá e paga o imposto. Olha isso. Jesus falou: faz para não ter briga. Paga o imposto, mesmo a gente não precisando pagar. Paga, faz aquilo que é correto. Né? Olha a postura de Jesus. Né? Às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. A gente sabe que está errado. Exemplo, né? Um exemplo, claro. Vai lá e paga o imposto. Jesus não tinha dinheiro. Jesus não tinha dinheiro para pagar. E ele manda Pedro fazer essa pescaria. E olha isso. Então a pessoa vai lá e dá essa dracma. Esse denário tinha a inscrição do César Augusto, do imperador. O imperador tinha todas as moedas. Todas as moedas. Jesus não tinha nenhuma moeda. Nenhuma moeda. Olha isso. Um tinha o reino do terreno, e o outro tinha o reino dos céus. Olha isso. Jesus não tem um centavo. E aí olha o que é interessante. Por isso, quando Jesus fala isso, e quando ele não tem nada, nem uma dracma, nem um denário, um centavo, ele não possui. Jesus não possui em si nada de César. Nada de César. Não possui nada do poder. Absolutamente nada.
Jesus é totalmente isento para falar, porque ele não possui nada. Como a gente fala, Jesus não possui rabo preso. Você não fala isso? Jesus não tem nada, nem um centavo de César ele possuía. Então o que ele fala é: devolva a César, dê a César o que é dele, dê o dinheiro a César, dê aquilo que está ali, mas dê a Deus o que é devido a Deus. O que Jesus faz quando ele não possui nada de César, ele não possui nada do poder. Jesus não tem sede pelo poder. Jesus entrega e nos entregou todas as coisas. Ele entregou para a gente. A palavra de Deus fala que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem o verdadeiro poder. O que César tem é poder terreno, mas ele não tem nem poder sobre a sua vida. Nenhum tipo de governante tem poder sobre a sua vida. Qualquer coisa, ó. Terreno e momentâneo, né? Terreno e momentâneo. O poder. Terreno e momentâneo. É isso que ele tem. Jesus tem o verdadeiro poder. Então ele não se importa com isso. O poder terreno não tem nada para ele. Absolutamente nada, 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 nada. Jesus é um rei sem um centavo. Jesus é aquele que diz que as raposas têm os seus ninhos, os pássaros têm onde ficar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Não tem nada, ele não tem nem casa. Nada. Ele não tem nenhum tipo de participação no poder desse mundo. Esse é o nosso rei. Olha lá que está dizendo em Lucas 22, ao 24, 26. É a nossa postura. Lucas 24, 26. Depois começaram a discutir os discípulos entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhe disse: nesse mundo, os reis e os grandes homens, os poderosos, exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, não é assim. Entre vocês, porém, não é assim. Não é a mesma coisa que aqui. Não é a mesma coisa com o reino desse mundo. É diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder ser o seu servo. Jesus inverte o que o mundo prega do poder, da sede pelo poder, irmãos. Jesus está fazendo isso. Com vocês não é desse jeito. Vocês também não podem ter sede pelo poder. Você não pode querer esse poder. Com vocês é diferente. Nós, como cristãos, não podemos ter sede no poder, ao poder. Querer o poder pelo poder. Se por acaso entrarmos na política, é uma postura verdadeira de querer mudar as coisas. De trazer coisas para a população em geral. Essa é a nossa postura, não pelo poder. Isso não existe pra gente. Não pode, assim, não é diferente com vocês. Querer o poder e permanecer no poder. Querer o poder pelo poder, pelo dinheiro, né? Pelo orgulho. Sendo assim, Jesus pode fazer uma verdadeira revolução. É assim que é a revolução de Cristo. Uma revolução de conciliar as pessoas. Uma revolução que vai querer de verdade transformação, a transformação de Cristo de dentro para fora, não é exterior, é de dentro para fora. Essa é a verdadeira transformação. Essa é a verdadeira revolução de Cristo. Uma revolução do amor. Os governantes desse mundo, eles só trocam de cadeiras, é só uma dança das cadeiras de poder. É só isso. Um está sentado aqui, amanhã é outro. É poder pelo poder. É só isso. É só isso. Por isso que Jesus, como ele não tem a sede pelo poder, ele pode falar a verdade. E ele pode verdadeiramente se preocupar com as pessoas. Por ele estar fora desse jogo. E nós também temos que estar fora desse jogo. Aí ontem e hoje. Ontem foi os policiais, pararam lá de frente lá do meu comércio, aí um me chamou, vem cá. Aí eu falei, me responde uma coisa que eu vou lhe perguntar, ele pode perguntar. Bolsonaro ou Haddad?
Eu falei, ó, meu amigo, eu estou do lado da justiça. Aquele que vier para fazer justiça, eu estou do lado da justiça. Exatamente. Ele falou, mas você é crente. Eu digo, mas tudo bem, mas eu tô do lado Quer te da botar, quer te jogar num lado. Fala agora mesmo. Quer te jogar um lado ou do outro. Pronto, aí hoje, eu vou saindo do campo, um gritou, seu Toninho, diga, eu disse, olha, esse camarada aqui vai votar em Bolsonaro. Eu falei, mas o voto não é dele? Tudo bem, tem um carro aqui. Exatamente. Exatamente. Quer jogar um contra o outro. Um contra o outro. Né? Quer fazer isso com a gente. Exatamente. Jogar, você tem que votar no fulano de tal. Você é cristão, então você tem que votar nesse cara. Que história é essa? Não existe isso. Não existe. Que vier para fazer justiça. Nós não temos lados da história. Nós não temos lados. Nós não temos lados. Entendeu? Nós não temos lados. Então o que acontece? Como é que deve ser a nossa postura com relação à política? Então, de certa maneira, quando nós aceitamos a Cristo, nós estávamos em extremos, seja esquerda ou seja direita, seja mais conservador, seja mais liberal, seja desse espectro político que é gigantesco. De certa maneira, você vai se mover politicamente, mas nem para a esquerda e nem para a direita. Você vai procurar o equilíbrio. Cristo fez isso, buscou o equilíbrio. Não foi para a direita nem para a esquerda. Nós procuramos o equilíbrio. Por que nós fazemos isso? Porque através de Cristo, Jesus, nós temos novas lentes que observam tudo e olham tudo e conseguem enxergar as coisas. Conseguem enxergar que os poderes desse mundo não valem de nada. Conseguem enxergar que a gente não deve colocar nossa esperança no homem. Então a gente tem essa desconfiança. Então a gente, com esses olhos de Cristo, nós enxergamos e aí nós fazemos as nossas decisões através das lentes que Cristo nos dá. Nós olhamos todos os ângulos. Nós tentamos sair dos extremos, extrema direita, extrema esquerda, e procuramos nos equilibrar. Não quer dizer ser de centro. Aí centro é uma outra postura política. Não é isso. É nós equilibrarmos, pessoas serem mais equilibrados. Nem demonizar um lado, nem demonizar o outro. O meu é perfeito. Se você é contra quem eu voto, você tem que ser morto, tem que sair daqui, eu vou acabar de amizade contigo. Não. Uma outra postura que nós devemos fugir como cristãos é da indiferença, que também acontece. Isso não vai mudar nada, eu não vou fazer nada. Porque nós acreditamos que os reinos desse mundo vão passar. Nós cremos nisso. Nós cremos que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós acreditamos que o Senhor Jesus que vai tomar todo o poder naquele grande dia e as coisas serão renovadas. Mas apesar disso, nós devemos lutar pelo bem comum. Isso foi dos cristãos da história. Políticos, não políticos, que lutaram pelo bem, realmente por ter a esperança em Cristo Jesus. E mudaram a sua sociedade, mudaram o local onde eles estavam. Lutaram contra os regimes autoritários, aqueles que eram contra o bem-estar da sociedade. Nós pensarmos sobre a lei anti-escravatura, foi um cristão que lutou, um advogado, que é Wilberforce, esse é o primeiro nome dele, mas ele era um vendedor de escravos. Ele se converte, ele vê aquilo que é errado e ele começa a lutar contra aquilo. A Inglaterra foi um dos primeiros países que aboliram a escravatura. Então foi isso, papel de cristãos, lutando pelo bem comum, lutando pelos cidadãos, pelos seus irmãos de raça, de humanos, né? Nós somos irmãos porque somos humanos. Então, nós lutamos, mesmo sabendo que nós não confiamos nos poderes desse mundo, mas nós lutamos, mesmo assim, nós lutamos. Então devemos fugir da indiferença. E a outra coisa, ser verdadeiros políticos, ser verdadeiro político, quer dizer, trabalhar com todos. Nós conseguimos ser políticos de verdade, trabalhar com todo mundo, contribuir com todos, né? Não odiar uma pessoa, achar que ela é demoníaca. Nós conseguimos cooperar
Nós conseguimos olhar, porque é os nossos olhos de Cristo que está em nós, é o amor. Então nós olhamos um outro ser humano que pensa diferente de mim, enxergando ele a imagem de Cristo. Então eu não vou demonizar ele. Eu não vou falar com aquela pessoa, ou não vou me juntar em algum projeto, talvez na vizinhança. Poxa, vamos limpar a vizinhança, vamos limpar a rua, todo mundo e tal. Porque aquela pessoa pensa politicamente diferente de mim. Eu não vou me juntar com ela? Com isso, com esse propósito? Não. Então nós somos políticos de verdade. Não esse jogo político, não essa coisa de ódio. Não. Raiva, né? De raiva. Não. Essa é a nossa postura, ser verdadeiros políticos. E agora, para fechar, como é que nós devemos votar? Primeira coisa, analise a proposta do seu candidato. Veja, na internet tem. Você pode entrar, bota o nome dele lá, vê as suas propostas, o que ele fala sobre emprego, o que ele fala sobre justiça, o seu passado, o que ele fez. Analise, veja se ele tem ficha limpa, se ele não é corrupto. Veja, tem o site lá para procurar ficha limpa, bota o nome dele lá, vê se ele tem processos contra ele de corrupção ou outras coisas. Veja as pautas que ele defende. Né? Nós, como cristãos, temos algumas pautas, né? A favor da vida. Nós temos as pautas também da corrupção, contra a corrupção. Não uma pauta só moralista, o que muitos da bancada evangélica fazem, bate nos gays, aí é só a questão do aborto, aí usam isso, né, o kit gay lá falando sobre isso. Devemos lutar, mas não é só isso. Pensar em muitas coisas. Qual é a postura do candidato? Como é que ele lida com a questão da corrupção? Ele é contra as medidas da corrupção, contra a corrupção e outras pautas. A gente tem que ver isso, tem que botar na balança. E acima de tudo, nós devemos pedir orientação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele oriente as nossas vidas e as nossas mentes, ilumine, para que nós possamos fazer a melhor escolha possível. E orar por eles, né? E orar é o que a Bíblia fala, orar pela nossa liderança, pelas autoridades, devemos entregar elas a Cristo e a Deus. Então, irmãos, só recapitulando, 3 posturas que nós devemos fugir: de uma simplicidade de resposta ou política, uma submissão ao candidato A, B ou C, ou ao plano projeto político, e nenhuma adoração ao Estado. Devemos fugir disso, fugir dessas posturas. E que o Senhor possa estar nos abençoando, que essa palavra possa ter te abençoado, e que nós possamos, em nome de Jesus, fazer as melhores escolhas possíveis ao nosso Brasil.